Salve pessoal do canal! Nesse vídeo aqui a gente vai trazer para vocês a história do Exu Sete Catacumbas. Lembrando, é claro, que antes da gente iniciar o vídeo, a gente sempre pede que vocês se inscrevam no canal, deixe sua curtida, compartilhar e, é claro, deixe sua opinião. Nasci e fui criado dentro da religião judaica. Todos na minha família eram judeus. Os homens eram iniciados desde cedo nos estudos das escrituras e na sabedoria da Cabala, a sabedoria transmitida de forma oral, muito diferente dessa que vocês conhecem hoje. Apesar de não ser, prefiro chamar de Cabala egípcia pela antiguidade e pela forma de interpretação, bem mais simples do que a Cabala que os sabidos complicaram depois. Os que se diziam seguidores do Nazareno, Jesus Cristo, escreveram um livro para confirmar suas verdades. Até o nome do homem que recebeu o Cristo, que era El Chuchua, aqui quer dizer estrela da manhã, mudaram para Jesus, para eternizar o nome dos deuses que eles acreditavam, a Júpiter e a Jesus. Pegaram nossa escritura sagrada e aumentaram as passagens dos livros e colocaram até livros inteiros a mais. Nossa escritura sagrada tinha só 22 livros, cada um correspondendo a um mistério da Cabala. Eles colocaram mais 50 e fizeram uma escritura com 72 livros. Acusaram meu povo de ter apagado os outros 50 de nossa própria escritura. Os nazarenos, cristãos, acreditaram na baboseira que os batina preta, padres, inventaram e passaram a perseguir meu povo. Foi um tempo de sofrimento. Meu povo tinha posses e eram tomadas. Tinham ouro, mas nos negavam vender comida. Quem era reconhecido pelos mais fervorosos apanhavam até a morte. Em 1242, na França, minha família, meu pai, mãe e irmãos mais velhos foram queimados em uma sinagoga junto com outras pessoas em uma fogueira com 24 carroças da nossa verdadeira escritura, a qual era chamada de heresia. Muitas crianças foram poupadas. Eu estava entre elas. Com 12 anos sabia ler, escrever e havia sido iniciado nos mistérios da Cabala, mas isso não poderia ser descoberto. Fui à força estudar com os batina preta. Terminei de crescer ali sabendo que tudo era uma grande mentira, me era ensinado como pregar essa mentira aos outros. Para não morrer, tinha que aceitar o Nazareno como meu Senhor e fazer de conta que tinha esquecido tudo o que aprendi no passado. Enquanto isso, priorizava a leitura dos livros verdadeiros, a fonte da sabedoria e da força do meu povo, mas não era a mesma coisa, assim como não é até hoje. Assim que tive tamanho e idade para me virar sozinho, abandonei aquela vida de falsidade. As perseguições continuavam, meu povo continuava a ser perseguido e chamado de herege. Entrei para uma ordem de outros iguais e escondidos continuamos estudando a Cabala e praticando a arte. Eu usava isso para que o ódio não fosse mais forte que minha vontade de viver e de ser mais poderosos do que aqueles que me perseguiram. Foi aí que começaram minhas falhas. Eu estava tão cego de ódio que, para ser poderoso, não dividia com ninguém, vi muitos irmãos passando pelo mesmo que eu e nunca dei uma ajuda. Se revelasse quem eu era, eu morreria também. Pensava que assim viveria para sempre, pois tinha em minhas mãos a fonte da sabedoria eterna e a chave que era revelada apenas a uns poucos. Tive mais bens que meus olhos poderiam ver, mas não me contentava. Queria sempre mais. Meu ódio me levou ao lado negro da magia. Até mesmo a arte sagrada era usada para benefício próprio. Por vezes sacrifiquei pessoas e crianças em nome do meu poder. A conta veio. O inevitável aconteceu. Quando me dei por conta, já não fazia mais parte do mundo dos vivos. Não sei dizer como aconteceu. Quando percebi, já havia passado muito tempo. Estava fraco e precisava de forças. Sabia como conseguir me fortalecer, como falamos por aqui, fui o pior quiumba que eu mesmo já conheci. Sugava minhas vítimas até elas não resistirem mais. Depois as tornava minhas escravas. O medo que eu empunhava em suas mentes era tão grande que perdiam a noção de que eram livres. Passei a prestar favores, usando essas pobres almas, pedindo em troca a fonte de vida para mim, o fluido vital encontrado no sangue. Muitas vítimas eram crianças. Com a vantagem de ser uma energia mais pura, sem outros obsessores para dividir. Quem oferecia esses sacrifícios eram muitas vezes mulheres da vida depois que descobriam que beleza não é eterna e que existe uma hora para tudo acabar. Algumas sacrificavam seus próprios rebentos em troca de um homem com um pouco mais de dinheiro que pudesse garantir uma vida de conforto. Mas aprendam comigo. Não há nada que sempre dure. Quando se iniciou a caça às bruxas, a alegria delas terminou. Eu deixei de ter minha fonte de forças e acabei sendo mandado para o pior lugar do plano espiritual que alguém que viveu na Terra pode ser condenado, qual a maioria chama de inferno. Sofri muito, mas não pagando pelo que fiz. Sofri por não ter liberdade.
Sofri por não poder dar o troco. Sofri por orgulho. Sofri por não poder fazer mais. Até que de joelhos diante da força suprema que me mantinha lá, reconheci que Deus é mais forte que eu. Reconheci que se estava lá era porque eu merecia e aí sim comecei a pagar pelos meus erros. Na lei divina ou lei universal, você só paga pelos erros que se arrepende. Sofrimento sem arrependimento não é pena, é tolice de quem sofre. Se você age contra a lei, você simplesmente sofre, a pena vem depois, com arrependimento, consciência e resignação. Foi isso que fiz. Passei a tentar amenizar os erros que fiz. Permaneci lá por um tempo igual ao que eu fiz sofrer. Ajudei quem chegava na mesma situação, mas esse ajudar é tornar o sofrimento dos que chegam ainda pior a ponto deles, em tempo menor que o meu, perguntarem a Deus o que fizeram para merecer tanto. É fazendo sofrer a mãe que aborta um filho ou sacrifica em troca de uma vida que pensa ser melhor, tanto quanto sofreu a criança até que ela perceba a gravidade daquilo que cometeu. Minha pena também teve ligação com os erros que me levaram a ela. O tempo passou, meu tempo lá se acabou. Quando pude sair, olhei para aqueles aos quais eu havia me afeiçoado, ao trabalho que ainda havia de ser feito e percebi que ninguém queria aquela função e por minha livre escolha pedi para ficar. De tempo em tempo venho até o plano de vocês tentar evitar outros a irem para lá, às vezes para levar espíritos obsessores que caíram no mesmo erro que eu, assim como venho em muitas sessões de Umbanda. Me nego a trabalhar na Quimbanda. Me nego a pactuar com Quiumba. É na Umbanda que vejo a necessidade de ajudar, a oportunidade de ensinar e só nela encontro médios com espíritos desenvolvidos e comprometidos com a prática do bem.